mãe, professora, corajosa, determinada, portuguesa. Assim é a convidada desta edição da rubrica Nenhuma Vida Banal. Ela cruzou comigo num dos momentos mais esperados da minha vida e nela eu vi o quão insignificante era o meu esforço quando comparado com o dela. Ela é uma mulher para quem a vida não foi sempre fácil. No entanto, ela apresenta-se sempre com um sorriso verdadeiro no rosto e a alegria estampada na alma. Por isso, achei que deveriam conhecer a Sílvia. Olá, Obrigada. Sílvia. Olá, Susana, tudo bem? Está tudo bem. Sílvia, eu conheço-te, mas como gostarias que os outros te conhecessem? Então, eu sou a Sílvia, mais conhecida por Sílvia Coelho, que é o meu apelido, tenho 40 anos. A minha história é dividida entre Portugal e a Suíça, porque eu fui criada em Portugal, depois vim para a Suíça, regressei a Portugal, onde fiz todo o meu caminho, não é? Até acabar o meu curso, e depois regressei à Suíça. De alguma maneira, a Suíça acho que estava aqui, ficou sempre cá dentro. E agora cá estou, sou professora de português no Instituto Camões, a ensinar o português de língua não materna às crianças que são lusodescendentes. Pronto. Muito bem. De que te lembras nos dias mais felizes da tua infância, lá em Castro Daire? Olha, a minha infância também está aqui dividida, não é? Eu fui criada até aos 8 anos na Suíça. E eu acho que tive uma infância sempre muito, muito, muito feliz. Posso-me orgulhar disso. Tive uma infância, eu era aquela menina descalça, a saltar, a correr, a subir às árvores. E eu tive uma infância muito feliz. Lembro-me, por exemplo, aqui na Suíça fazia muitos piqueniques com os meus pais. Íamos muitas vezes à montanha, adorava seguir o meu pai. E em Portugal lembro-me dos campos, correr livremente pelos campos. E uma das coisas que me deixava feliz era ir à fonte buscar água. Não sei porquê, ia com as minhas ideias, com os meus pensamentos pelo caminho, a cantarolar com o jarro, e voltava para casa a cantarolar, toda feliz. E pronto, há outras coisas mais, não é? Mas eu não as posso descrever aqui todas, senão não sei. Claro, senão precisávamos só de uma revista para isso. Pois. Então, tu aos 8 anos vens para Portugal, passas então aqui, assim, a idade da parvalheira, como nós chamamos aqui no Norte, não é? A juventude, a adolescência, depois juventude. Qual foi a grande descoberta que tu fizeste nesse período, ou seja, na tua juventude? Olha, a grande descoberta foi realmente as pessoas da minha terra. Ok. Porque não fazia ideia, pronto, a nossa cultura, ao fim e ao cabo. Descobrir que cada um tem o seu papel e depois, de alguma forma, havia sempre, toda a gente se conhecia, por assim dizer. É uma vila que não é muito grande, mas eu sou mesmo da vila, o concelho é maior, mas o pessoal da vila conhecia-se mais uns aos outros, então a grande descoberta é de conhecer as pessoas, não é? Fui descobrindo. Para além de que também acho que uma das outras grandes descobertas dessa época foi, que me ficou muito marcado, tinha eu 14 anos, foi quando eu fui tirar o meu primeiro curso de informática, e então os meus pais compraram-me um computador, e isso foi um momento que me marcou, pronto, Um computador, êxtase, foi não é? mesmo. Eu, por acaso, também tenho uma história semelhante. Foi assim uma euforia e também fui fazer o curso. Por isso, sim, lembro-me desse êxtase, porque na altura isto de computadores hoje são banais. Mas... Internet tínhamos que ir à biblioteca, porque não havia internet em casa ainda. E na Na escola nós já tínhamos um grupo, que chamava-se o Grupo Minerva, e então eu fazia também parte desse grupo e a gente
podia ir, acho que era à quarta-feira de tarde, que era as atividades dos tempos livres nas escolas, íamos para lá, pronto, descobrir os programas, foi a revolução. Ainda trabalhei com o primeiro sistema operativo do Windows, com o primeiro Office que havia. Primeirinho. Ai, tu és mesmo especial, eu já não sou dessa época. Pois. Ao longo desta tua jornada, há alguma coisa de que tu tenhas desistido? Infelizmente, sim. Ou felizmente, em alguns casos. É assim, a coisa que mais me marcou que eu desisti foi do meu casamento. Essa foi a maior desistência da minha vida. Mas, pronto, eu acho que desistir é sempre uma coisa complicada. E a outra, assim, mais recente, foi comecei a fazer o curso de mestrado, mas infelizmente também por causa das prioridades que a gente tem que se impor na vida, também por enquanto fica de parte. Só por um tempo. Exatamente, então não é desistir. Não, ainda não é desistir, mas se calhar aqui vou mudar o ramo da situação do curso. O que é que representa para ti uma separação? Falaste do casamento, mas não é só de casamento. Exatamente. A separação também, eu desde que saí de casa, para mim, que fui estudar, já foi uma grande separação. Exatamente, tu foste estudar para Beja, para o Alentejo. Sim. E então aos 18 anos lá saí eu de casa, porque naquele tempo só havia duas formas de a gente se livrar dos pais, de sair de casa. Ou era casar, ou era ir estudar. Casar não fazia parte dos meus planos naquela altura. Então, estudar era a melhor opção. E escolhi ir para longe, que pronto, foi de alguma forma um bocadinho custoso no início. Posso mesmo confessar que a primeira semana a chorei bastante, porque de alguma forma encontrava-me ali sozinha numa terra que não conhecia e não conhecia ninguém. Mas como eu sou uma pessoa que dou-me bem ao conhecimento, depressa arranjei amigos. E foram os 4 anos melhores da minha vida. E agora estás na Suíça, estás separada também... Outra vez dos meus pais. Outra vez dos teus pais. É um sentimento semelhante àquele que tu sentias quando estavas em Beja? Não, porque naquela altura foi o início. E de alguma forma foi quase como se eu os habituasse ou preparasse a eles e a mim o sentimento para eles sentirem que pronto, que estava na hora de a filha sair de casa e fazer-se à vida de alguma forma. E não custou tanto. Vir para a Suíça não custou tanto. Mas pronto, a separação implica sempre alguma dor, por mais que a gente não queira, não é? Mas eu acho que arranjei sempre forma de superar essa dor. Imaginas-te na mesma situação dos teus pais com os teus filhos longe? Já pensei muitas vezes nisso. Cada vez penso mais, não é? Porque eles vão crescendo e tal. Mas eu sou mãe galinha e não sou. Eu também gosto muito do meu sossego. E então sou mãe galinha quando tenho que ser, mas também tenho essa compreensão que chegando àquela idade tenho que eu me desenrascar eu sozinha, por outro lado, pronto, quando eles saírem de casa, pronto, tenho que, não sei, arranjar um hobby. Exatamente, mas eu estou a educar o meu para ele ficar sempre pertinho da mãe. Bom, eu tenho dois, um vai e o outro fica, pronto, também pode ser. Exatamente. Quando te vês ao espelho, vês quem querias ser? Vejo. Como é que te vês? O que é que o espelho reflete? É assim, sinto-me, pronto, realizada profissionalmente, não é? Claro que a gente pode sempre alterar, mudar e melhorar, não é? Sou mãe, que sempre foi o meu desejo de ser mãe. Sou independente, não preciso de pronto, precisamos todos uns dos outros, não é? Mas na questão de consigo-me organizar bem, sozinha, com as minhas coisas,
o meu trabalho, a responsabilidade da casa, os meus afazeres. Sim, e acho que tenho amigos à minha volta, não muitos, mas os melhores. Por É o mais isso importante. é o mais importante. Mas tenho sempre este sentimento que a gente pode sempre fazer melhor ou mais. Não é? Por isso eu vejo eu vejo-me a mim, sim, vejo. Mas sei que há qualquer coisa aqui que pode ser sempre mais. Se calhar precisa de uma mãozinha. Pois, não sei, talvez. Porque às vezes é preciso. É. Up, não é? É mesmo. Juntos somos sempre melhores, mas. Pois é, tens razão. O que é que te move? A emoção ou a razão? Olha, são as duas. Porque. Mas assim, mais, quando tu pensas na tua vida, tu ages mais com o coração? É mais o coração, sem dúvida. Sim, sim. Eu já cá estou há muitos anos na Suíça, mas ainda não consegui apanhar essa parte que os suíços têm, que é a razão. Eles é a razão. Olha que a revista é muito lida por suíços também. Pois, mas não faz mal. Mas é a cultura deles. Eles vão pela regra e pela razão. Eu já não consigo ser assim. Por isso é que eu digo, eu não dava para ser uma boa chefa. Uhum. Não consigo. Sou muito emotiva. Choro de qualquer coisa. As pessoas que É movem-me impressionante imenso. que eu nunca te via chorar, mulher. Muito pelo contrário. Só se for chorar de rir. Também. Mas sou muito. É mais a emoção que me move, sem dúvida. Uhum. O que é que te faz corar? Ui, pois, aí vem a parte. Ai, se for assim um piropo dado de frente, assim frontal, pumba. Se calhar fico sem palavras e coro, provavelmente. Okay. Lembras-te assim do último piropo que ouviste? Atenção às palavras. O último piropo? Depende, não, agora é assim. Ok, vamos cortar esta parte. É melhor. Relativamente, por exemplo, à tua profissão, quando fazem um elogio, coras, ficas... Não, também coro é de vergonha. Quando tenho vergonha de alguma coisa, aí também coro. Mas quando me fazem um elogio, não aceito bem e fico feliz por me o fazerem. Mas quando tenho vergonha de alguma coisa, sou capaz de corar mais. Uhum. Ou um piropo, ou então o corar, o de vergonha. De que é que tu neste momento estás à espera? É assim, eu tenho sempre uma meta, a minha vida move-se por metas, por etapas. Ou seja, há sempre uma fase na minha vida, tenho sempre qualquer coisa a alcançar. Tenho sempre uma meta e cada vez que alcanço aquela meta, arranjo logo uma nova meta para alcançar. E então a minha vida é feita de metas, por isso ainda não sei bem, ainda não posso fazer planos a longo prazo, porque é feito assim de etapas. Vai-se vendo conforme se vai precisando, porque eu não sou uma pessoa, sou ambiciosa, mas não vou aceitando as coisas aos poucos, que é para não se tornar, porque se a gente for muito ambicioso e de alguma forma não consegue lá chegar, acho que a pessoa sente-se mais frustrada. Se a pessoa impuser sempre metas mais pequeninas e cada vez que atinge uma meta é uma vitória, então a pessoa sente-se mais motivada e vai fazendo. Mas agora a minha meta assim mesmo de agora, deste momento, é receber um salário maior. Ok. É sério. Este é o que eu estou à espera neste momento. Que aumentem o salário. Fica a mensagem. Fica a mensagem. Há alguém de quem gostasses de ter um número de telemóvel? Olha, é uma boa pergunta. Por acaso até há uma pessoa que eu gostava de ter o número dela, é um escritor que de alguma forma os livros dele sempre me apoiaram ou inspiraram, ou nos momentos que eu me sentia mais triste conseguia assim um certo aconchego, e é o Paulo Coelho, do Brasil. Uhum. Já li quase os livros dele todos, eu não sei, acho que estes últimos, não sei se ele tem escrito agora ultimamente alguns, não tenho andado muito a par, mas assim,
os bons primeiros livros que ele escreveu, uma grande, grande maioria li-os todos. E se eu pudesse ter o número de telefone dele, acho que é uma pessoa sábia à maneira dele, e para além de ser sábia, é espiritual. Quer dizer, é uma pessoa que se move pelas duas formas. E ele, por acaso, sempre foi um escritor que me interessou. Ele escreveu um livro também, onde ele também faz assim uma entrevista, fazem-lhe uma entrevista e publica um livro com essa entrevista que ele dá. E ele fala de coisas muito interessantes que eu acho que, se eu tivesse o número dele, conseguiria perceber mais ao pormenor certos detalhes. Eu acho que aí a ligação é mesmo Coelho, Sílvia É Coelho. Coelho. Mas por acaso começou assim, ouvi falar de um Paulo Coelho, um escritor, e ele deve ser pessoa boa, porque tem o mesmo nome que eu, o mesmo apelido. Começou assim. Foi mesmo. E engraçado que eu, aqui na Suíça, por exemplo, em Portugal não, mas aqui na Suíça as pessoas conhecem esse nome, sobretudo pelo livro do Alquimista, que foi traduzido em muitas línguas. Há outros, mas este foi o que ficou mais conhecido. E então às vezes perguntam-me, Coelho, como o Schriftsteller, como o escritor, e eu, sim, por acaso não é família dele. E eu, não, que eu saiba não, mas não sei. Pode ser um coelho de uma ninhada diferente. Diferente. Muito bem. Se te fossem garantidas 3 respostas, que perguntas é que farias? Ok. A primeira seria perguntar se os meus filhos de alguma forma iriam se orientar na vida para ter sucesso. Por isso eu coloquei mãe quase em primeiro lugar na tua apresentação. Exatamente, essa seria a primeira. E a outra seria se eu algum dia conseguiria dar a volta ao mundo. Ou só dar a volta ao mundo num sentido... Pode ser que dê mesmo, não sei, de alguma forma. Adorava poder viajar mais, por isso. E a terceira seria... Será que algum dia vou ganhar o Euromilhões? Boa. Eu pensei que a terceira fosse, será que realmente eu vou conseguir o aumento de salário? Não, mas aqui é outro assunto, é outro patamar. Muito bom. Bom, eu sei que tu, todas as vezes que a revista sai, tu compras a minha revista, português.pt. Sim, gosto de ler. Tu és portuguesa, és professora, ok, mas porquê é que tu compras a revista? Qual é a utilidade para ti? Olha, sinceramente, em primeiro lugar, compro a revista por ser um trabalho teu e porque gosto muito de ler aquilo que tu escreves e é muito interessante. Tem boas entrevistas, tem bons artigos, e também, como é com bastante cultura portuguesa, também aproveito alguma coisa da revista para poder partilhar com os meus alunos e eles também lerem, fazerem algum tipo de atividade. É interessante porque outros professores também entram em contacto comigo com esse feedback também. Ou seja, não é só uma revista para pessoas que aprendem o português, mas também pode ser também utilizada de outras formas. Exatamente. Muito bem, Sílvia. Agora, para terminar a entrevista, aquela pergunta que já é habitual, que está relacionada com o nome desta rúbrica. Porque é que a tua vida não é banal? Olha, a minha vida não é banal, primeiro porque faço a diferença na vida das pessoas que estão perto de mim, né? Sobretudo, pronto, dos meus filhos, dos meus pais, e tirando isso porque acho que também faço a diferença de alguma forma nos jovens que eu ensino, tentando sempre criar neles algum tipo de consciência para um crescimento melhor, para uma consciencialização da sociedade, dar-lhes a minha perspectiva de vida, as minhas ideias,
E nesse sentido acho que faço a diferença e a minha vida não é banal porque em Basileia, onde eu dou aulas aqui na Suíça, se eu lá não estivesse, provavelmente muitos não iriam à escola de português. Muito bem, muito obrigada, Sílvia. Obrigada, não sei Susana. se queres ler agora o poema, o teu poema. Posso ler? Então chama-se Menina das Beiras. Menina das beiras de cabelo negro, olhos castanhos de olhar intenso. A minha história não é segredo e a ela eu toda pertenço. De menina a criança e de criança a mulher, vi nascer a esperança assim como a vi morrer. Corri mundo e vi muita gente, aprendendo com os antigos que o que guardamos na mente são as memórias e os amigos. E para acabar esta história, só falta falar dos meus rebentos, que são fruto da vitória dos meus mais doces momentos. Um beijinho. Estou toda arrepiada com pele de galinha. É bom! Muito obrigada. Obrigada.